Gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com um amigo nosso, um filho para minha esposa. É que nem um filho, foi criado com os filhos dela, uma pessoa encantadora, o evangelista Fernando. E a gente, para começar a nossa entrevista, vamos entrevistar ele agora. Eu gostaria que o Fernando, o evangelista Fernando, contasse um pouco da sua história de luta, superação, né? Que ele contasse para nós. Fernando, por favor. A paz do Senhor, meus amados irmãos. É um motivo de alegria estarmos aqui por esse canal que inicia hoje, né? Sou o primeiro entrevistado, portanto, confesso que não estava preparado a isto, mas, no entanto, estamos aqui. Bom, a minha história, ela resume-se numa história simples, comum, como a de muitos cristãos, né? Eu conhecia Cristo novo. Meus pais, até então, quando eu nasci, não eram evangélicos, não serviam o Senhor, né? A minha mãe foi a primeira a servir a Cristo. Verdade. Eu conheci a Cristo com 6 anos de idade. Nasci em 6 de novembro de 81. Apesar de ter essa aparência de 27 anos, já estou com 42, né? Deixa quem tem 27 ouvir isso, que daria briga, mas tudo bem. Mas nasci 6 de novembro de 81, aqui em São Paulo, capital. Com 6 anos de idade eu conheci o Senhor como Salvador de minha vida, né? Glória a Deus. Nós temos o hábito, todos nós cristãos temos o hábito, a maior parte pelo menos de nós, temos o hábito de falar que nós aceitamos a Cristo. E na realidade nós não o aceitamos, Ele que nos aceita. Com certeza. E o privilégio é todo nosso, né? Então, Cristo me aceitou quando eu tinha 6 anos de idade, estava em um culto de lar, culto de ações de graças na casa de minha tia, ali na cidade de São Paulo, capital, né? Na região ali do Alto da Lapa. E ali, no culto de ações de graça, eu estava brincando com meus colegas enquanto o culto estava acontecendo lá dentro da casa. E eu estava no quintal, Desse brincando jeito. com a criançada. E minha tia me sentou. Ela veio conversar comigo e falou assim, ó, depois você brinca com seus amiguinhos aí, mas agora você vai ouvir uma mensagem de Cristo. Ô, glória. Eu sei que você quer brincar, mas você vai ouvir uma mensagem, ouvirá uma mensagem do Senhor. E ela começou a ministrar a palavra do Senhor para mim, e ali eu conheci o Senhor como Salvador. E confesso que ninguém acreditava que eu me firmaria em Cristo, até porque eu era apenas uma criança, 6 anos de idade, mas de lá para cá já estou servindo o Senhor, nunca me afastei do Evangelho de Cristo para a glória do Senhor. Então, de 6 anos aos 42. Então, 36 anos ininterruptos que eu sirvo o Senhor Jesus. Então, dei meus primeiros passos, né, Amém, na Jesus. Assembleia de Deus SFA de Madureira, né? Exato. E aonde na igreja do Jardim Aldir, ali onde eu conheci a Cristo, Louvado seja aprendi Deus. muito ali com É inúmeros verdade. pastores. O pastor José Bento, tive a honra de tê-lo Exato. como meu pastor por 3 ocasiões. Um homem de história, né? Pastor, homem de história, aprendi muito, conversava, passava madrugadas conversando com o pastor José Bento, né? E aprendendo ali a palavra do Senhor. E nós sempre tivemos esse diálogo, né? Coisa boa. E iniciei meu ministério com 17 anos de idade. Foi um ano difícil para mim, porque foi o ano que o Senhor levou minha mãe, né? Fui batizado no Difícil Espírito mesmo, Santo aos difícil. 10 anos, Verdade. aos 13 anos fui batizado nas águas, em 94. Ali na sede da Adolf Bauer, né? Hoje é o nome do Reverendo Luiz Gonzaga. Isso, Luiz Gonzaga de Medeiros, ali em Isso. Carapicuíba, que Exatamente. era a sede da SFAD. Então fui batizado nas águas dia 1º de janeiro de 94. E aos 13 anos de idade. Com 17 anos de idade, um momento difícil da minha história, porque foi quando Deus levou minha mãe, a irmã Eva, né? Eva Aparecida, né? Neves Gomes, uma mulher que era muito amada no campo, muito querida, né? Fazia a obra do Senhor e aconselhava os jovens. Então foi um momento muito difícil para mim, mas foi quando iniciei meu ministério, comecei a ministrar a palavra do Senhor e como todo pregador itinerante, né? Todo jovem, né, com 17 anos de idade, anseia Verdade. ter oportunidades para pregar. Sim, Então você passa a frequentar círculos de orações, né? também sou Cultos dessa de- época. Exatamente.
Você vai pregar em círculos de orações, Isso. você vai em tardes de bênção, porque é Conheci o um Fernando com 14 anos, né? 14 Isso, anos de 14 idade, anos, né? exatamente. Então foi mais ou menos na época que eu fui batizado. Mais ou menos, no Exatamente. Jardim Aldir, inclusive. Jardim Aldir. Então foi uma bênção. Fala um pouco da sua família, do seu pai, dos seus irmãos. Quantos irmãos você tem? Eu tenho 2 irmãos, né? A Lilian, que é a mais velha, o meu irmão mais novo, né? Hoje Certo. ele é pastor de uma igreja aqui em Barueri, que é a ACM, né? Uhum. E o meu pai, que é o Gomes, né? Na verdade o nome dele ninguém sabe pronunciar, então falamos como sobrenome, né? Anchises, né? É Anchises. 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 Na realidade é raro o Nome nome chique, dele, né? né? É muito Sim, diferente. nome chique. Anchises. Que na verdade seria uma espécie de uma variante do nome Arquiles, o nome grego Arquiles. Chique. Porque o avô dele chamava-se Arquiles. Então no cartório é raro, né? Então era para ser Arquiles Coelho Gomes Pelo Neto. que ele não te deu o nome de Graças a Anchises, Deus. filho. Graças a Deus Júnior, não. né? Antes Júnior não daria certo. Não Então dá. imagina, o meu bisavô era o Arquiles, o meu avô, o pai do meu pai, era o Alcebiades e o meu pai o Anchises, porque era para Eita. ser Arquiles Coelho Gomes Neto, que é neto do seu Arquiles, né? Só que erraram, então ficou como Anchises. Ainda bem que não inventaram de colocar de Alcebiades Neto, ou Arquiles Bisneto, ou É só? Anchises Filho, né? Se Ou livrou da Anchises Fernanda. Júnior. Se livrou. Grande foi o livramento. O livramento foi grande, É, né? Fernando é mais simples, é mais Simprão, tranquilo. é. E a sua vida sentimental, Fernando? É casado, solteiro? Por enquanto sou solteiro, né? Estamos orando aí para Deus fazer a obra, trabalhar, Exatamente, né? meu amigo, Aí, exatamente. moças, Fernando é solteiro, quem estiver interessado Pessoal, aí, dá um... moças moça solteiras solteiras, que desejam de preferência de loira, morena. Na verdade, a mulher temente a Deus, né? Fiel a Deus. Pode ser teme a loura, Deus. pode ser